quero te convidar a vir comigo aprender um pouco com Jesus, o mestre da vida. Como a gente pode se livrar de tanta coisa, de tanta preocupação que nos frustra, principalmente na vida cristã. No Evangelho de João, capítulo 4, a gente encontra tanta coisa maravilhosa, tanta lição de vida, que eu penso que eu podia ocupar todo o meu tempo e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar ou de ensinar a palavra, focando aqui no Evangelho de João. E principalmente entre esses primeiros capítulos que narram assim o começo do ministério de Jesus, parece que tem tanta coisa que a gente pode absorver e viver na nossa vida diária, que vai melhorar não só a nossa qualidade de vida como ser humano, mas principalmente nos ajudar a focar e prestar atenção em coisas que são muito importantes na nossa vida cristã, que nos levam a frutificar, né? Quem não gosta de ter uma vida frutífera, quem não gosta, né, de viver contente e satisfeito, não é? E muitas vezes a gente está faltando essa satisfação, a gente está lacking, a gente está precisando de ficar mais satisfeito, a gente está se sentindo em necessidades, né? Talvez você seja diferente, talvez você seja uma pessoa que já tenha alcançado isso, mas eu me vejo assim e eu encontro com muitas pessoas que, apesar de serem cristãs, apesar de confessarem a mesma fé que eu confesso, apesar das promessas que a palavra fala e que tem sobre empoderamento, às vezes a gente se sente em necessidade, às vezes a gente se sente frustrado, às vezes a gente acha que a nossa vida não está frutificando o suficiente ou que nós não estamos satisfeitos com o que nós temos. Então vamos lá? Vamos aprender com Jesus na palavra, no Evangelho, nesse livro da vida, no manual da vida bem-sucedida, como a gente faz para ter as nossas necessidades satisfeitas e como a gente faz para a gente viver uma vida mais frutífera. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, diz assim: Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, come alguma coisa. E Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Vou mudar a minha linguagem aqui. Entretanto, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém o que comer? E Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Olha que interessante esse período da vida de Jesus e esse momento tão precioso onde Jesus ensina algo para os discípulos. Eles estavam ali naquela peregrinação. Jesus resolve fazer, vamos dizer, uma viagem, né? E ele vai para uma terra improvável, uma cidade improvável. E ali no meio do caminho a gente sabe, né? Eu sei, talvez você não saiba, que Jesus se encontra ali com a mulher samaritana, aquela mulher que, né, tinha tido 5 maridos. E eu não quero entrar nisso aí porque eu amo pregar e eu amo ensinar sobre essa mulher e sobre a vida dela, né, que foi realmente uma semente de muito fruto no reino. Mas uma situação improvável, né? Jesus como mestre, a gente vê aqui que os discípulos chegam para ele e falam: Rabi, né? Mestre da palavra, mestre no judaísmo, mestre da religião, né? Nós viemos aqui para essa terra aqui improvável, a gente saiu para comprar comida e a gente volta, né? E a gente sabe que está todo mundo com fome, nós estamos com fome, e então vem comer, mestre. E interessante que se a gente voltar ali alguns versículos para trás, a gente vai ver que quando os discípulos voltaram de comprar comida, eles ainda pegaram o finalzinho do diálogo de Jesus com a mulher samaritana ali naquele poço. É bem esse momento onde esse diálogo entre Jesus, esse momento de ensino,
acontece na vida de Jesus e na vida dos discípulos, né? Os discípulos indo à cidade para comprar comida, voltando, encontrando Jesus, conversando, terminando a conversa com aquela mulher pecadora, aquela mulher samaritana, aquela mulher, né, improvável de ser uma pessoa com quem Jesus queria estabelecer qualquer tipo de relacionamento, mesmo um diálogo breve. E a palavra fala que aquela mulher que tinha ido no poço buscar água, largou o pote e foi para a cidade, e ela foi para a cidade anunciar para as pessoas que Jesus tinha encontrado com ela no poço e a experiência que ela tinha tido face a face com Jesus. Então, os discípulos vêm e falam para ele, olha, nós fomos comprar comida, então aqui está a comida, vem e come. E Jesus fala assim, olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Isso já é interessante da gente parar um pouquinho aí e meditar. Às vezes, o nosso ponto de vista, o nosso foco, ele ocupa tanto o nosso pensamento e as nossas energias e os nossos recursos e não deixa a gente ver a realidade com os mesmos olhos que Deus vê. E a gente acaba se consumindo por causa das nossas pequenas necessidades. E isso traz muita frustração na nossa vida. Olha que interessante, Jesus fala, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Vocês foram ali buscar comida para saciar esse corpo que está com fome, que está cansado, que está andando, que tem a vida para viver, que tem as contas para pagar. E vocês foram ali buscar esse recurso, esse conforto que alivia a necessidade imediata da nossa carne cansada. Mas eu tenho outra comida para comer. Existe outra prioridade na minha vida que vocês não conhecem ainda. E como esse momento acontece no começo do ministério de Jesus, os discípulos ainda não tinham visto que tipo de autoridade Jesus trazia para a mesa. Os discípulos ainda não tinham provado da autoridade do pão da vida, que é o próprio Jesus, que é o Cristo, e o que ele traz para a mesa. Muitas vezes, a nossa situação é a mesma situação dos discípulos. A gente vive um cristianismo inicial, a gente vive tão no rudimento da fé, a gente tá tão preocupado só com os comecinhos e com as nossas necessidades particulares e imediatas. A gente tá tão fatigado pela jornada da vida e pela viagem, que a gente não se permite conhecer verdadeiramente quem está falando para nós. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem ainda. E quando eu partir esse pão na mesa, ele tem poder para saciar todo mundo. Eu vejo essa palavra exatamente dessa maneira. Às vezes eu tô tão ansiosa, tão preocupada, e eu olho ao meu redor, eu vejo pessoas da mesma maneira. Tantos anos de vida cristã e a gente ainda se preocupa e fica ansioso por causa das necessidades menores do dia a dia, por causa dos problemas do dia a dia, por causa da jornada da vida que é comum a todos nós seres humanos. Jesus veio e ele caminhou nessa terra como humano para nos mostrar que na experiência humana a gente pode viver a fé e a gente pode experimentar o que é sublime, o que é do alto, o que é autoridade. A gente pode sim partilhar dessa missão e desse alimento que sacia a alma, que sacia o corpo. E no meio das pequenas aflições o Senhor vai trazer provisão, mas que a nossa visão não pode estar limitada apenas com aquilo que está faltando no nosso prato. É uma questão de perspectiva, de ponto de vista. Se eu pegar um objeto e eu aproximar ele de você, ele vai ficar bem grande. Mas se eu colocar ele aqui, ele vai diminuir de tamanho.
Muitas vezes, a nossa realidade na nossa frente, o nosso prato vazio, a nossa fome imediata, ela está tão diante da nossa frente, ocupando tanto o nosso foco, que todas as energias se concentram ali e a gente começa a alimentar essa aflição. O que está faltando? Essa frustração. E aí, mesmo sendo cristãos confessos e pessoas que supostamente temos que viver a fé grande, que nos liberta, que ele veio para libertar os cativos, ele veio para trazer vida abundante, ele veio para ser o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que passam por ele chegam ao Pai. As nossas necessidades diárias começam a nos deixar tão frustrados no nível pessoal e a gente cai naquele engano de viver uma vida de aparência publicamente no nosso ritual religioso. Mas no nosso ritual particular, a gente fica tão vazio e tão preocupado que a gente está quase falando para Jesus, vem comer o que eu tenho para te dar. Eu fui lá com meu esforço e comprei a comida, eu achei a comida que a gente pode comer no meio desse povo que tem uma cultura diferente, então vem aqui agora e senta e come. A gente acha que nós temos a responsabilidade de falar para Deus e para Jesus e para determinar para Ele o que Ele precisa fazer. Enquanto Jesus está dizendo, muda o seu foco. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não conhecem. Mas se vocês ficarem comigo, hang with me long enough, fica aqui, caminha comigo o tempo suficiente, você vai conhecer. E você vai ver o tanto que é diferente. Quando nós mudamos a nossa perspectiva das coisas, tudo muda. Às vezes nós estamos sendo atraídos para o ritual religioso justamente com a isca errada. Muitas vezes a gente está indo atrás da comida no prato e ali a gente se envolve preocupado com a comida, a mesma comida que os discípulos trazem para Jesus. E a gente nunca conhece, a gente nunca se aprofunda na experiência do pão da vida verdadeiro, do alimento celestial, aquele que sustenta a alma e que nos reveste de uma autoridade sobrenatural, a mesma autoridade que estava sobre Jesus e está sobre a igreja de Jesus e não necessariamente sobre a igreja institucionalizada, sobre a igreja intitulada ou confessa. Nós precisamos mudar o nosso foco. Jesus fala para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para fazer a sua obra. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a época da colheita, até que venha a ceifa. E eu digo, levanta os seus olhos e observa as terras que já estão brancas para a ceifa. Enquanto você está focado com o que está te faltando ou com aquilo que você vê e você deseja, com aquilo que é a sua necessidade, eu estou te falando, olha além, observa as terras, tira o seu prato vazio do seu foco e começa a observar as terras, porque os campos estão brancos e preparados para a ceifa. A missão de Jesus é clara. Ele deixa bem claro aqui. Eu não estou aqui para andar, para comer, para vestir, para poder brincar de ser cristão, brincar de ser filho de Deus, brincar de Salvador, curar um ou outro e me envolver com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo, os affairs desse mundo, os negócios dessa vida, eles fazem parte dessa vida e eu vou lidar com eles enquanto eu estiver aqui, mas com uma autoridade diferente da autoridade que vocês conhecem. E o interessante é que mais pra frente no Evangelho a gente vai perceber que Jesus fala, essa mesma autoridade está sobre a igreja, sobre vocês.
porque ele mesmo delega. Eu vou para o Pai, eu não vos deixarei só, eu vos encherei do Espírito. E antes de Jesus, quando Jesus fala ali na grande comissão, ele já enche os discípulos ali do Espírito. Espírito de vida, sabedoria, autoridade, ciência de Deus, conhecimento, palavra. Olha só que interessante isso aqui. Às vezes a nossa necessidade se torna o nosso obstáculo para alcançar a visão do alto, o entendimento do reino e a provisão daquilo que a gente mais precisa. Mais para frente, o próprio Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A preocupação dos discípulos estava com o pão imediato. Quantas vezes a gente observa pessoas tão frustradas? Eu mesma já passei pela experiência de ficar tão frustrada, porque a gente pega fórmulas e começa a usar fórmulas, ou às vezes a gente se utiliza do testemunho e da experiência cristã de uma outra pessoa, e a gente quer entrar naquilo ali e trazer a comida e falar: Jesus, senta aqui agora e come. Jesus, vem cá e faz isso, porque isso aqui é a necessidade imediata. Como se Jesus não estivesse vendo as nossas necessidades. Como se ele não conhecesse as nossas necessidades. Como se Deus não tivesse vindo ao nosso encontro na nossa Samaria. Como se não fosse ele quem nos comissiona a viver essa vida de fé e de esperança e de expectativa e de liberdade e de amor. Aonde a gente recebe e a gente também dá. E aí o ritual, ele transcende, e ele deixa de ser ritual, e ele começa a ser encarnação de vida. E aí onde a gente vê algo que é genuíno, a gente vê e observa no testemunho de pessoas que não são crentes dentro da igreja, não são crentes no meio da assembleia dos crentes, mas elas são cristãs e elas são a imagem de Jesus dentro e fora e em qualquer lugar, e elas têm uma paixão por aquilo que elas conseguem ver. Porque elas conseguem ver os campos brancos e as terras que Jesus vê da mesma maneira que Jesus vê. E elas se revestem, elas vivem essa missão verdadeiramente. E a gente observa essas pessoas, e a gente observa esses testemunhos, e a gente romantiza isso. Porque todas as vezes que a gente romantiza essas situações, a gente leva elas para o nível da utopia. E aí fica bonito falar daquilo que não é alcançável. Mas Jesus fala para eles: ei, levanta os olhos e olha as terras. Elas já estão brancas para a ceifa. Muda o seu foco, muda a sua visão, muda a sua preocupação. E você vai deixar de ser frustrado, você vai deixar de ser um passa-fome, você vai deixar de ser um cansado reclamão, um murmurão na viagem. E você vai começar a ser quem você é em Deus. Quando Jesus comissiona os discípulos, ele fala para alguns deles: vocês vão ser pescadores de homens. Aquele que vem após mim. Ai, todas as promessas que Jesus deixou para a igreja. Tudo que a gente vê na vida de Jesus e a gente pensa: eu não consigo alcançar. Jesus está falando para eles: o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Uma vida de regozijo é muito diferente de uma vida de frustração, de desejos e de determinações e de controle. Na verdade, Jesus está falando para eles: para de preocupar com aquilo que você pode controlar. A semente terrena, você observa o tempo, você semeia, você rega, você cuida, você guarda, você vai lá e arranca as pestes. E na época certa você colhe e você come. Eu estou te convidando agora para observar algo diferente. Uma autoridade acima daquilo que é natural. Num tempo onde aquele que semeia e aquele que colhe estão trabalhando ao mesmo tempo, e você vai entrar nesse campo, nesse trabalho. Você vai pegar o trabalho, você vai pegar o work ongoing. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho.
Isso é muitas vezes o que falta para nós como cristãos. O ser humano solitário, ele é extremamente vulnerável. Ele fica frio, ele fica passando fome, a gente vive em comunidade, é muito difícil a gente viver totalmente solitário. É impossível? Não é. Mas a gente se torna vulnerável. Mas uma das coisas que faz o ser humano mais vulnerável é a cobiça. Aquilo que ocupa o nosso foco pode nos preocupar de uma maneira tão grande que a gente perde o sono, a gente perde o interesse em tudo mais que está ao nosso redor e a gente começa a focar só naquilo ali. E nós temos uma tendência muito grande de cobiçar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga. O segredo de quem lança moda é justamente esse. A propaganda é expor ao máximo, ao maior número de pessoas e dizer, isso me faz feliz. Todas as vezes que eu tô vestindo essa roupa, bebendo esse drink, essa bebida, ou comendo isso aqui, eu me sinto empowered. Eu me sinto empoderado, eu me sinto livre, mais bonito. Eu estou preparado para encarar a vida. A gente cobiça aquilo que a gente vê, aquilo que ocupa o foco da nossa visão. E na nossa vida diária, a gente está sendo bombardeado com todas essas propagandas. Eu já estive em lugares onde eu conheci pessoas e eu tive a oportunidade de participar de missão no meu país, em outros países, aqui nesse país também. Onde a gente conhece pessoas que estão em extrema necessidade. Mas, de fato, no dia a dia, tem poucas necessidades tão extremas que a gente passa. Nem poucas delas justificaria a gente perder o sono como a gente perde. Muitas vezes, a gente vê pessoas cristãs que conhecem essa palavra, que têm um conhecimento superficial da palavra, que tem uma fé nascente, mas não uma fé exercitada, sofrendo por coisas mínimas. Porque a propaganda está sendo feita, você precisa de um carro melhor para você ser feliz. Você precisa de uma casa enorme para ser feliz. Você precisa de muitas coisas e muitas joias para ser feliz. Todas as vezes que você vai adquirindo essas coisas, você vai se tornando mais feliz. Acontece que isso é um ciclo vicioso. Quanto mais você consome, mais você quer. Mais você consome, mais você quer. E você nunca vai encontrar saciedade. É uma armadilha. A gente cobiça, a gente deseja, a gente investe a nossa energia naquilo que está ocupando o nosso foco. No caso dos discípulos, era o prato vazio, o cansaço, a fome. E Jesus falando para eles, não é tempo, não é hora, não é momento de preocupar só com aquilo que é imediato. Aquilo que é imediato está sendo obstáculo para você conhecer quem está falando com você. A mulher que veio buscar água, quando ela entendeu quem estava falando com ela, ela largou o pote ali e foi correndo para a cidade buscar outros para que viessem a conhecer Jesus. E entender o que ele estava mostrando, o que ele estava explicando, o que ele estava vivendo e quem ele era. Os discípulos estavam preocupados, mestre, senta aqui e vamos comer. Uma perspectiva limitada pela necessidade humana, ela gera julgamentos. Ela gera atitudes contrárias às atitudes do reino, mas que estão presentes dia a dia no nosso meio religioso, no nosso meio ritualístico. A gente pede, determina e clama a Deus para fazer algumas coisas. E não é o tempo, não é o momento, não é a prioridade. Tem tantas maneiras de responder a isso quando a gente olha para a palavra. Mas como o nosso foco está tão ligado na necessidade, a gente não consegue enxergar mais nada, a gente começa a arrumar desculpas por que não está funcionando. Quantas vezes a gente se sente rejeitado por Deus, porque nós oramos e pedimos a Deus algo que muitas outras pessoas têm e que elas ainda falam, Deus me deu. Deus me deu um esposo,
Deus me deu um filho, Deus me deu uma casa nova, Deus me deu um carro novo, Deus me deu uma cidadania estrangeira, Deus me deu um avião particular, Deus me deu. E aí a gente ora e pede a Deus, Deus não me ama. A nossa necessidade se torna um obstáculo para a gente conhecer a Deus e começamos a inventar desculpas e julgamentos em cima de nós mesmos e em cima das outras pessoas. Eu orei e Deus me deu o que eu precisava, a chave e a casa nova. Porque a chave da casa nova é fácil a gente ter. A gente vai ali, né, e compra ali na loja, a gente compra só a chave. E por que você não tem a sua casa? Por que você está morando numa situação inadequada? É porque você está em pecado. É porque você não é digno, senão você não estava debaixo da ponte. Como você está em pecado, Deus rejeita o que é pecado, Deus rejeita a sua oração, você fica nessa situação aí. Nós não temos autoridade na palavra para falar essas coisas. A palavra fala que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, foi palavras de Jesus? Foram palavras de Jesus? E a palavra nos ensina que nós não deveremos julgar, que a gente tem que amar. Quando a gente vê o nu, a gente cobre. Quando a gente vê alguém chorando, a gente chora junto com ele. Quando a gente vê alguém caído, a gente estende a mão. E muitas vezes, quando nós estamos passando por sofrimentos, nós temos que reconhecer que é a vontade de Deus. Só que estes ensinos, essas palavras, elas não são populares. Porque elas não vêm de encontro à nossa necessidade de fome e não vêm como, eu sei lá o que estava, o pudim, o pão, o cozido, o prato de lentilha que os discípulos estavam levando para Jesus ali. Muitas vezes só nos é oferecido o mesmo que Jesus demonstra, vai ser em 2 capítulos para frente em João, para os discípulos. A autoridade que Deus tem sobre a fome, no multiplicar o pão e o peixe e alimentar a multidão. Eu tenho certeza que os discípulos lembraram desse episódio aqui, quando eles viram Jesus fazendo aquilo lá. Eles pensaram, poxa vida, por que eu não entendi antes? Todas as vezes que nós mudamos o nosso foco, nós mudamos as nossas atitudes. Todas as vezes que nós tiramos o que atrapalha-nos de ver aquilo que é grande, a gente muda a nossa atitude. Quando a gente coloca na nossa frente um outdoor, né? Aquele pôster enorme da propaganda, da jaqueta de marca, da calça de marca, do tênis de marca, que vai nos fazer sentir felizes e sentir poderosos e melhores e sentir que nós temos sucesso. A gente olha só para aquilo e a nossa energia concentra naquilo. Mas muitas vezes, esse pôster, esse outdoor, ele está bloqueando justamente a janela que nos leva a ver lá fora o que está acontecendo. Por que muitas vezes, muitas igrejas investem uma energia tremenda em pegar adolescentes e jovens de uma região bastante próspera, de um país, de uma cidade, de um lugar bastante próspero, prepará-los na palavra e enviá-los para uma missão temporária em um país de grande necessidade. Talvez a África, uma região do Brasil, talvez Bolívia, tem vários lugares. No mundo inteiro tem gente passando necessidade. Aqui dentro tem. Aqui dentro dessa nação tem. Porque quando elas chegam lá, além de serem úteis no serviço e de cumprirem aquela missão temporária que elas foram para cumprir, elas voltam transformadas, cheias de gratidão e com um foco diferente. Muitas pessoas recebem um chamado missionário específico na sua vida durante uma dessas viagens missionárias.
Quando a gente vê grandes ministérios missionários, tipo Médicos Sem Fronteiras, muitos deles receberam o seu chamado de Deus e entenderam o seu chamado num momento como esse. Porque aquilo que é temporal se desfaz e shattered. E deu lugar à visão daquilo que está lá fora. Daquilo que é eterno, daquilo que tem valor, da missão verdadeira da igreja. A missão da igreja não é entreter os cristãos num clube fechado, onde apenas os santos, santificados, prósperos, bonitinhos, bem penteados, bem arrumados e maquiados, se ajuntam para cantar musiquinhas animadas e adorar e celebrar a prosperidade que Deus traz e o pão que Ele põe à mesa. A missão da igreja é partilhar desse pão, é aprender do Cristo, é se revestir dessa autoridade do alto que está acima e além das nossas necessidades imediatas e abrir as paredes e alargar os horizontes e enxergar lá fora que existe um Sicar que não serve só para eu ir lá dentro dessa cidade comprar pão e trazer para mim comer. Eu preciso ir lá dentro dessa cidade e fazer o que a mulher samaritana fez. Trazer todo mundo para ouvir o que Jesus falou. Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre isso. E ele falou exatamente isso para mim. Então, amiga, o que você está querendo me dizer é que a gente tem que aprender a ser como Jesus. E quando a gente sair lá fora, a gente ser Jesus para os de fora? Será que não é essa a missão? Por que nós nos angustiamos e nos frustramos e nos preocupamos tanto com aquilo que é imediato? Com os pequenos sofrimentos que nós passamos nessa vida? Por que nós romantizamos a vida daqueles que se martirizam para que o evangelho e o reino seja implantado? E nos permitimos viver essa vida ritualística frustrada. Em Pedro, capítulo 4, tem um texto muito pouco popular. Um texto que fala sobre o sofrimento, sobre a perseguição, sobre a tribulação iminente para a igreja. Igreja somos nós, igreja não é o templo. Quando alguém pega as paredes e derruba, não houve dor nenhuma nas paredes. A perseguição e a tribulação e o sofrimento, ele aflige quem é humano, quem é carne e osso. E ali no versículo 19, fala especificamente sobre aquele cristão fortalecido que consegue reconhecer a soberania de Deus quando Deus permite que o sofrimento venha. Quando Deus permite que a aflição chegue, que a perseguição chegue, que a necessidade chegue. Talvez não seja o tipo de cristianismo mais popular, mas todas as vezes que nós mudamos o nosso foco, nós mudamos o nosso entendimento da vida e a nossa perspectiva, a nossa maneira de ver as situações muda. Quando a gente vê quantas pessoas lá fora têm necessidades que nós não temos, que Deus supre, o nosso nível de gratidão sobe. O nosso nível de reconhecimento da provisão de Deus aumenta. O nosso nível de fome diminui, porque a gente entende, a gente comeu antes de sair de casa. A gente andou bastante, a gente está cansado. É verdade, mas a gente comeu e amanhã a gente vai comer. Se eu precisar simplesmente me abster dessa refeição imediata, não vai nem me fazer falta. Não vai nem me incomodar. Porque existe algo na minha perspectiva que me fortalece, que me mantém no foco. Na missão de Jesus, não tinha um caminhão de pão, de gente, de microfone, de aparato religioso.
Na missão de Jesus, tinham pessoas comuns. Ele ainda fala, não vai ter nem 2 túnicas. Vão e coma do que lhe for oferecido. Na missão de Cristo, tem pessoas focadas naquilo que é do alto. Naquilo que Jesus fala para esses discípulos, levanta os olhos e vê, o campo tá branco. Você tá vendo tanto de gente necessitada de salvação e de entendimento. Você tá vendo tanto de casamento precisando de restauração. Você tá vendo o tanto de jovens, o tanto de adolescentes, o tanto de crianças vulneráveis. Você tá vendo o nu que precisa ser coberto. Você está vendo o enfermo que precisa ser cuidado. Quantas vezes o Senhor nos envia para a gente ir lá e cuidar do enfermo. E a gente chega lá e ora e faz igual o índio, faz a dança da chuva. E a gente leva os nossos aparatos de ritualísticos e leva óleo, e leva unção, e leva pano, e leva tudo, e leva palavra, e leva Bíblia, e ora, e ora, e ora. Enquanto nada acontece, a gente se frustra e fica perguntando, cadê Deus que não responde a nossa oração? E Deus está olhando para nós e pensando, ei servo, entra na missão, pega o enfermo, dá um banho, lava o cabelo dele, veste ele, cuida das feridas dele, põe ele no seu cavalo, leva ele para passear, leva ele. Canta louvores junto com ele. Ensina ele a fazer outras coisas. Gasta tempo com ele. A gente muitas vezes quer ir lá entregar algo. Fica na expectativa de Deus fazer algo. E a gente quer voltar correndo para a nossa vida de conforto, de rituais e de picuinhas, de insatisfações. E mais interessante ainda, se a gente for e orar e Deus fizer o milagre, fica-se uma expectativa de que a pessoa venha reconhecer que a gente foi, que a gente orou, que a gente fez. E daí, se você jejuou e você largou de comer uma refeição para poder ir lá, o Filho do Homem fala, o Filho de Deus fala que a comida e a bebida dele não é desse mundo. A gente não precisa de reconhecimento dessas coisas, nós precisamos de revestimento da nossa missão, de um entendimento do valor da vida cristã, do impacto de um cristão na sua família, na sua sociedade, no seu ambiente de influência. E hoje o nosso ambiente de influência está estendido além dos nossos horizontes. Eu não sei aonde essas palavras vão chegar, aonde elas vão alcançar, mas eu sei que elas estão começando a alcançar aqui, no meu ambiente físico de influência, nas pessoas que me conhecem fisicamente. E eu sei que elas vão alcançar pessoas que talvez nunca vão me conhecer pessoalmente. Mas a minha esperança, a minha fé, a minha expectativa, a minha certeza é de que alguém vai ouvir isso e vai ser edificado por isso. E vai ser empowered. Vai ser revestido de poder por causa dessas palavras. E quando ele encontrar com um enfermo, ele não vai só orar, mas ele vai cuidar. O Senhor nos deu mãos para cuidar. O Senhor nos deu boca para encorajar. O Senhor nos deu olhos para tirar do nosso prato, do nosso copo meio quase completamente vazio. E para a gente olhar lá fora a necessidade de outros. Porque nós podemos olhar para esse copo quando a gente acabou de chegar da academia ou da caminhada lá fora num dia de verão e com muita sede, com muito calor, e a gente pode dizer como uma criança, né? É pouca água. Mal basta para me saciar. Cadê o filtro? Eu quero mais. Cadê a garrafa de água mineral? Isso não vai me bastar. Mas para uma pessoa que está sedenta, que não tem água potável para beber, talvez esse aqui seja o sustento de vários dias de água para ela. A gente mudar a nossa perspectiva das situações, muda as nossas atitudes, muda o nosso nível de fé, muda o nosso nível de gratidão, muda o nosso nível de paralisia.
Muitas vezes nós estamos engessados, achando que a missão é do pastor, é do evangelista, é daquele como chama? Televangelista. Aquele que fala na televisão, aquele que arrecada milhões de dólares e tem um jato particular para ir lá para a África. E aqui, ó, do meu lado, tem alguém morrendo na solidão, na depressão, na angústia, enquanto a gente vai para a loja procurar coisas que a gente não precisa. Tentar satisfazer um vazio aqui dentro de uma fome que só vai ser saciada com o reino de Deus, com o pão da vida. À medida que nós vamos amadurecendo na nossa fé e a gente vai aprendendo mais de Jesus, a gente vai também experimentando dos milagres de Jesus. Teve um momento em que Jesus fala para os discípulos: vai ali, ó, e começa a distribuir de 5 pães e 2 peixinhos e alimenta essa multidão de milhares. Vocês estão entendendo agora qual é a missão? A missão do reino de Deus nos tira da vítima e nos coloca como vitoriosos. A gente deixa de ser os passa-fome e a gente começa a ser aqueles que alimentam. As pessoas que fazem mais não são as pessoas que têm mais. As pessoas que fazem mais são as pessoas que estão focadas naquele que pode todas as coisas e prover todas as coisas. E que dá tudo para todo mundo, inclusive o sol sobre a cabeça do justo e do injusto. Quem tem a perspectiva do reino, quem tem o foco da missão de Cristo, quem aprende de Jesus, não está preocupado com quem está pecando e com quem não está pecando. Ele está preocupado de não pecar e de viver a missão de Cristo. E ele está preocupado em se adequar, em se disponibilizar para ser ceifeiro dessa seara, porque ele quer regozijar. Ele quer se alegrar com a mesma alegria que alegra o coração de Deus. Ele quer se saciar com aquilo que é a comida, que quem não entende essas coisas e quem não vive essa missão nunca vai experimentar, porque não vai conhecer. As nossas pequenas necessidades, elas não podem tomar o foco da missão. As nossas pequenas necessidades, elas têm que se tornar colaterais. Porque uma das promessas que a gente negligencia é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu gosto muito de orar em cima do Salmo 115, me inspirar ali para fazer a minha oração. É o salmo que fala sobre a idolatria. Porque naquele salmo a gente relembra a gente mesmo de que Deus está no controle de tudo, que Ele provê todas as coisas. E a gente muda o foco. Eu mudo o foco. Todas as vezes que nós buscamos o reino e aprender de Jesus e aprender da palavra, nós vamos amadurecendo nessa fé e a gente vai experimentando desse pão que Jesus fala, que a gente não vai conhecer até que a gente caminhe com Ele e observe o que Ele pode fazer. Enquanto a gente ficar tentando obrigar Jesus a sentar e comer do pão que a gente foi ali em Sicar comprar, a gente não vai experimentar essas coisas. A gente vai viver uma vida cristã cheinha de frustração, reclamação, mundanismo, julgamento, falta de identidade cristã, prioridades tortas, prioridades distorcidas. Eu gosto muito de um livro que fala sobre a família em foco, de um educador que justamente fala sobre isso, o papel de cada um e como a criança aprende, como é a dinâmica familiar de uma família, né, vamos dizer, bem-sucedida, uma família de alta performance.
Talvez a gente precise tomar os exemplos dessas situações, dessas circunstâncias, dessas pessoas e trazer para nós, para a nossa realidade cristã, a vida cristã em foco, o cristão em foco, o cristão em foco de Cristo, de si mesmo, do reino, mutuamente se vendo e sendo visto. Porque na medida que nós agimos, e Tiago nos ensina que a fé sem as obras é morta, a gente é visto pelas outras pessoas. Por muitos anos tem se falado como tem existido uma crise de frustração e insatisfação no mundo inteiro, mas também dentro da igreja, da instituição igreja. Como muitas pessoas têm perdido a esperança e a expectativa da fé por causa das atitudes de muitos cristãos confessos. Pessoas que falam para Jesus: Rabi, senta aqui e vem comer o que eu trouxe para você. Mas não tem a coragem, não tem a ousadia, não tem o ânimo de simplesmente tirar diante de si o seu prato vazio ou o seu prato com aquele pãozinho ordinário, ou a sopa de lentilha, sei lá o que não fala o que eles trouxeram para Jesus comer. E observar os campos. A semente que a gente semeia e espera 4 meses ou espera o dia certo da colheita, ela rende algo que satisfaz a nossa necessidade humana imediata. Mas Jesus fala para os discípulos: existe aí um campo onde a semeadura e a colheita estão acontecendo ao mesmo tempo. Você está entrando no trabalho de outro. E não se preocupe, porque é tempo de colher e a seara está branca e é hora de viver em missão. É momento de despertar para a necessidade de aprender de Jesus, de caminhar com Jesus. E só tem uma maneira da gente fazer isso. Nós precisamos entrar nessa jornada de conhecer o que a palavra fala e viver essa palavra no dia a dia. Só vai conhecer milagre, só vai viver milagre, só vai ter essa necessidade daquilo que é eterno preenchida quem caminhar com Jesus e se permitir amadurecer, se permitir ser ensinado, se permitir ser visto por Deus como um trabalhador da seara. E essa é a igreja em foco, a igreja em missão, a igreja verdadeira que deixa de ser inchada para ser enchida, que deixa de ser vítima das críticas para ser vitoriosa acima de qualquer circunstância, que deixa de ser vítima das enfermidades e das dificuldades, das perseguições no dia a dia, mas se torna vitoriosa acima e em cima e apesar de todas essas circunstâncias, vivendo o milagre verdadeiro, que é viver o reino de Deus e a eternidade aqui na terra, começando aqui e agora, na minha atitude pessoal e diária, no momento em que eu sento aqui para orar. E a minha vida cristã deixa de ser ritualística e ela começa a ser em relacionamento com o Deus que me vê, que vê tudo ao meu redor, que na verdade eu não preciso nem contar para ele as circunstâncias que eu tô com fome e dar pão para ele, pedir ele para determinar nada para ele. Ele sabe. Eu só preciso aprender dele. Eu só preciso descansar nele. Eu só preciso encontrar a minha identidade, quem eu sou. Trabalhador dessa seara. Eu só preciso disso. Aprender do mestre. E cada dia mais viver mais como Jesus. Que não tinha nada, mas tinha tudo. Não tinha nada. Não tinha um caminhão de pão, mas alimentava a multidão. Não tinha comida no prato ali, mas não tinha nem fome, porque a preocupação dele era outra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós a face dele e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o rosto e que ele possa encontrar em nós adoradores, dispostos a tirar tudo que atrapalha a gente e olhar para as terras e para o mundo, olhar para as pessoas ao nosso derredor com os mesmos olhos
que o Senhor Jesus olha para cada um de nós. Um beijo no seu coração. Até a próxima.